Ele era um judeu, no sentido de que o que quer que acontecesse aos judeus dizia respeito a ele. E isso, é claro, tornou-se mais dramático pelo que a Alemanha nazista não podia apoiá-lo, porque ele era um judeu. Não interessava o quão grande fosse a sua importância. Ele era vítima da fé judaica, da aflição judaica. E, de certo modo, sua peregrinação nos últimos anos de sua vida pareceu simbolizar a condição do povo judeu. Um povo que tinha muita influência, mas nenhum poder, nem mesmo para abrir uma simples porta. Ele nunca perdoou aos alemães o que eles fizeram. Nunca. E existem várias pequenas peças comoventes escritas por ele, como, por exemplo, uma que trata da destruição do gueto de Varsóvia. Por outro lado, paradoxalmente, ele estava profundamente enraizado na cultura alemã. Sempre conversávamos em alemão porque essa era a melhor forma de eu apreender as nuances da sua personalidade. O alemão era a língua na qual ele ficava livre para se expressar. Em 1929, em Caput, fora de Berlim, Einstein e Elsa construíram uma casa de veraneio que ele chamou Sua Cabana. Aqui, ele podia se retirar para o contato com a natureza, trabalhar sem ser perturbado e sair com seu barco pelo lago. Era um lugar idílico, onde ele se sentia bem, onde, como Elsa escreveu a um amigo, até mesmo os nazistas locais amavam Einstein. Mas somente 3 verões se passaram antes dos nazistas chegarem ao poder, e enquanto Einstein e Elsa estavam fora do país, os nazistas invadiram de surpresa sua casa e confiscaram sua propriedade. A casa de verão foi transformada em uma casa da juventude ariana. Um ano mais tarde, o jornal local anunciou seu barco para vender. Einstein nunca mais voltou para a Alemanha. Dr. Einstein, who gave the world its biggest headache, is back in California again with his wife. They've been fog-bound all night in San Pedro Harbor. The professor had a theory as to how they could land, but before he and the captain could figure it out, the fog had all gone away. Now he's going to the Institute of Technology in Pasadena to work with other distinguished scientists. There his theory will be thoroughly discussed and analyzed, and if it is what he says it is, why then everything will be all right, won't it? Of course, it might be possible that he's come here to find out what it's all about. A América ofereceu a esperança de liberdade para Einstein e outros fugitivos da perseguição de Hitler. Imediatamente, Einstein sentiu que os americanos eram otimistas e com uma visão avançada, livres da rigidez da sociedade europeia. Enquanto dava conferências pelo país e estudava um posto na Caltech, Einstein experimentou o sabor da América. Ele escreveu: "Estou há 2 meses neste país de contradições e surpresas, onde nossa impressão varia da admiração ao desalento." Os índios Hopi deram a Einstein o nome de o Grande Relativo. Ele foi cortejado por Hollywood e considerado um amigo por Charles Chaplin, e aceitava com naturalidade a publicidade e a festa que costumavam acompanhar sua presença por toda parte. Chaplin levou Einstein para o lançamento de seu filme Luzes da Cidade. Quando a multidão cercou a limusine, Einstein perguntou: "O que significa isto?" Chaplin respondeu: "Nada." A primeira viagem de Einstein aos Estados Unidos, 2 anos antes, foi feita a pedido do líder sionista
Chaim Weizmann, com o objetivo de angariar fundos para o projeto da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele era solidário com a preservação da cultura e da comunidade judias e tinha feito uma visita especial à Palestina em 1923. Ele foi atraído pelo espírito dos jovens sionistas, mas nunca optou por viver lá. Sua trajetória conduzia-o à América. O porquê dele ter escolhido os Estados Unidos como seu destino final pode até ter uma resposta bastante comum. Para onde ele poderia ir? Pode ter sido porque, exatamente nessa época, um homem em Nova Jersey, chamado Bamberger, fundou um instituto de estudos avançados, no qual os membros realmente tinham liberdade de ação. Sei disso porque participo dele. Você não tem que fazer nada que não queira. Não tem que publicar trabalhos, nem dar conferências, se não quiser. Você fica totalmente só com sua habilidade de pensar ou não, para refletir ou não. E acho que isso tocou seu sentimento libertário. Ele não queria se sentir preso. No Instituto, trabalhando com 2 assistentes, Einstein continuou sua grande pesquisa de uma teoria única que abrangesse toda a natureza. Um grande sistema que unificaria as grandes forças dos planetas e as pequenas forças do átomo. Ele costumava trabalhar intensamente com 1, 2, 3 pessoas no máximo e tinha pouco contato com os membros mais jovens do Instituto. Ele gostava de falar sobre seu trabalho, suas ideias e ver como a outra pessoa reagia. O método geral que habitualmente precisávamos seguir era sugerido por Einstein. Os procedimentos detalhados que usávamos eram algumas vezes propostos por Einstein e às vezes por Peter Bergman ou por mim. Havia muitas piadas e mal-entendidos sobre Bergman e Bargman, mas é muito importante enfatizar que não trabalhávamos numa base de mestre e discípulos, mas que qualquer coisa que tivéssemos a dizer seria levada a sério e discutida tão minuciosamente quanto se fosse uma ideia de Einstein. O que ele precisava era de ressonância. Einstein tinha pouco contato com os físicos mais jovens do Instituto, que estavam empenhados no novo e excitante campo da mecânica dos quanta. Com o principal proponente dos quanta, Niels Bohr, Einstein tinha uma discussão de 20 anos. Ele, obstinadamente, se mantinha fiel aos seus próprios pontos de vista. Ele tinha um certo tipo de arrogância. Acreditava não que ele dissesse isso com essas palavras, mas é a forma como eu compreendia, que ele tinha um tipo de canal de informação especial com Deus. Ele sempre costumava dizer que Deus não jogava dados, ao que Niels respondia: mas como você sabe o que Deus está fazendo? Ele tinha essa visão de que, afinal, a sua noção de simplicidade era que iria prevalecer. Isso, é claro, explica sua dificuldade em aceitar a mecânica quântica com sua dúvida. O princípio da dúvida de Heisenberg, que introduz o que Einstein pensava ser. A ideia de que acaso faz parte do mundo físico. De fato, na primeira parte de sua vida, quando ele fez seu trabalho realmente importante, suas noções de simplicidade eram o guia para o século XX no que diz respeito à ciência. Mais tarde, eu acho que ele estava apenas, completamente superado. Quero dizer, se Einstein tivesse parado de fazer física em 1925 e tivesse ido pescar, ele não seria menos querido nem menos grandioso, pois isso não teria feito a menor diferença. Nenhuma dessas críticas perturbava Einstein. Ele continuava tocando o seu violino,
passeando de barco e obstinadamente perseguia sua grandiosa visão. Somente notícias da Europa costumavam tirar Einstein do seu trabalho. Pedidos de ajuda de refugiados para imigrar para os Estados Unidos chegavam em grande número. Ele escreveu tantas declarações que ficou com medo de que elas perdessem seu valor. Elsa observou que, apesar de seu marido parecer invulnerável, ele era, na verdade, muito mais vulnerável do que qualquer outro homem que ela conheceu. We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. To leave these victims to their misery would be a heavy blow to all those who believe in human solidarity and would encourage those who believe only in force and oppression and who act accordingly. Quando os nazistas assumiram o poder, eu acho que Einstein enfrentou um dilema. Deveria continuar com sua passividade ou deveria fazer o que pudesse para resistir aos nazistas e ao empenho deles em conseguir o controle de todo o mundo? Ele disse que estaria propenso a concordar com a ideia de resistir à força com a força. Disse que, de outra forma, seria como tentar curar um grupo de pessoas doentes. A forma pacifista de curá-las seria tão lenta que, antes da cura, elas estariam todas mortas. Isso não seria muito eficiente. Einstein escreveu a um amigo íntimo: devido às infelizes tradições dos alemães, que são um povo tão profundamente confuso, será muito difícil remediar a situação por meios sensatos, ou mesmo humanitários. Continuo esperando que no fim da guerra, com a ajuda benevolente de Deus, eles se aniquilem uns aos outros. Muitos pacivistas radicais sentiram-se traídos pela passividade de Einstein, mas Hitler endureceu. Em 1939, chegaram até Einstein notícias de que físicos alemães tinham conseguido produzir a fissão nuclear. O átomo de urânio podia, agora, ser dividido. A Alemanha poderia desenvolver a bomba. Nós sabíamos que os alemães poderiam estar perto de desenvolver armas atômicas. Por isso, queríamos despertar o interesse dos Estados Unidos no desenvolvimento de armas nucleares. Assim, Hitler não seria o único a produzi-las. Um amigo meu, Dr. Ziller, teve a ideia de Einstein escrever uma carta para Roosevelt. Talvez isso produzisse algum efeito. Ele não conhecia o processo de fissão, que era, é claro, a base da dificuldade, mas ele o entendeu em 15 minutos e ditou uma carta que foi levada para Roosevelt. E Roosevelt indicou o Bureau of Standards para examinar a questão das armas nucleares, sua viabilização e que efeito poderiam ter.
Senhor, alguns trabalhos recentes de E. Fermi e L. Slav levam-me a acreditar que o elemento urânio pode ser transformado em uma nova e importante fonte de energia num futuro imediato. É concebível que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam então ser construídas. À vista dessa situação, o senhor poderia achar desejável recomendar uma ação governamental. O governo reuniu os melhores cientistas americanos e exilados europeus para trabalhar no projeto Manhattan, chefiado por Robert Oppenheimer. Ciência e governo estavam no início de uma nova e ambiciosa parceria. Einstein não foi chamado a participar. Ele continuou em Princeton. O trabalho em Los Alamos foi considerado muito confidencial para ser entregue aos cuidados de Einstein. Ele era considerado um risco à segurança. Nós não queríamos que ela explodisse sobre uma cidade japonesa, mas num território aberto, para mostrar aos cientistas japoneses que existia uma coisa tão terrível e que o Japão deveria fazer as pazes com os Estados Unidos. Tentamos convencer o governo, mas não obtivemos sucesso. Em 25 de março de 1945, Einstein enviou uma segunda carta ao presidente Roosevelt, avisando-o das consequências catastróficas se a bomba atômica fosse de fato usada. Franklin Delano Roosevelt morreu alguns dias depois. A carta ficou fechada sobre sua mesa. Em 6 de agosto de 1945, a bomba foi lançada sobre Hiroshima. 3 dias depois, outra bomba foi jogada sobre Nagasaki.